Então agora vamos conhecer a brilhante história de vida do Juliano Ferraz. Bom, estou aqui em Concórdia, né, na praça, do ladinho da prefeitura, já tomando um chimarrão, né? Hoje o tempo já está mais friozinho aqui com relação a Joinville. E já tomei posse aqui do chimarrão do nosso amigo que a gente vai entrevistar hoje, né? O nome dele é Juliano. E ele tem uma história de vida parecida com muitas pessoas, né? Com a minha vida também. Onde ele nasceu num ambiente com muitos problemas, sejam financeiros, sejam problemas de estrutura familiar. Mas a gente vai conhecer melhor ouvindo dele mesmo a história da sua vida. E aí, Juliano? Tudo bem? Tudo jóia. Primeiro eu quero agradecer, né, esse chimarrão tão gostoso. Sai fora, cara, deixa pra mim. Poxa, gosto de chimarrão, não sei fazer chimarrão, já tentei, ele já vira todo o pó aí. Mas muito bom, obrigado. Enquanto você vai falando, deixa comigo o chimarrão aí. Fica à vontade. Bom, Juliano, então a gente quer conhecer a história da sua vida, né? Esse ambiente familiar que você nasceu, como é que era? O que você viveu quando era pequeno? Eu cresci numa casa sem estrutura familiar nenhuma. O meu pai, ele bebia muito, ele era muito boêmio, ele brigava, agredia minha mãe. Comigo, com minha irmã e com meu irmão, ele nunca foi violento, mas com a minha mãe ele era violento. E essa violência com a minha mãe era uma violência que nós sentíamos muito, porque nós não tínhamos o que fazer, não tínhamos que atitude tomar para defender a minha mãe. Então teu pai ele veio a falecer quando ele tinha 50 anos de idade e você na época tinha apenas 11 anos. Exatamente, 11 anos de idade eu tinha, e ele deixou para minha mãe como herança uma pensão de um salário mínimo, pagando aluguel, e 3 filhos para sustentar. Bom, Juliano, todo jovem ele tem sonhos, né? Quando ele chega a uma certa idade, poxa, vou trabalhar, o que eu vou ser na vida, né? Você tinha sonhos? Quais eram os teus sonhos? Desde pequeno, apesar de nascer numa família sem condições, sem estrutura familiar, sem condições financeiras, porém a minha mãe ela sempre me passou essa visão de que eu iria fazer faculdade, né? Mesmo sem ter condições, nós iríamos fazer faculdade. Então, eu tinha como sonho me tornar advogado. Eu trabalho desde os 13 anos de idade. Comecei como office boy aqui na cidade, depois trabalhei numa eletrônica. E foi então que, quando eu estava trabalhando nessa eletrônica, eu já havia entrado na faculdade. No segundo semestre foi que a minha vida começou a ter uma mudança radical. No meu ponto de vista, tudo começou a dar errado. Você tinha na época 17, 18 anos? Tinha 18 anos. Tinha 18 anos. O que começou a dar errado? A minha namorada, hoje a minha esposa, nós já namorávamos há mais de um ano, ela engravidou. Eu perdi o meu emprego na eletrônica. Consequentemente, eu estava também com mensalidades atrasadas. Eu não tinha na faculdade, eu não tinha condições de pagar o valor da mensalidade. E o que você fez? Foi então que, pela primeira vez na minha vida, eu falei com Deus. Eu me lembro, era uma noite fria, estava lá na universidade, e aqui a universidade fica num lugar alto, estava muito frio, eu estava muito triste, porque eu havia decidido abandonar o meu sonho, abandonar a faculdade, porque para mim não tinha mais condições. Foi então que eu falei pela primeira vez na minha vida com Deus. E o que você falou com Deus? Eu falei, Deus, o Senhor realmente existe? Me explica. Por que na minha vida tudo é mais difícil? Porém, o meu ponto de vista não é o mesmo de Deus, graças a Deus. O que para mim era o fim, na verdade era apenas o início. O fato de eu estar desempregado naquela época fez com que eu conseguisse o financiamento estudantil. Então o valor da minha mensalidade diminuiu 70%. Então tornou-se... Muito mais leve, muito mais fácil. Tornou-se um valor que, com dificuldade, eu conseguia pagar. Mas você conseguiu um emprego daí? Sim, aí então eu comecei a trabalhar nesse frigorífico aqui na cidade, comecei a trabalhar na linha de produção, levantando às 3 horas da manhã para começar a trabalhar às 4, pegando no pesado, trabalhando com faca, e por um ano eu trabalhei nesse frigorífico nessa situação. Hoje eu completo 10 anos de emprego nesse frigorífico. Porém, depois de um ano, a empresa me deu a oportunidade de estar me desenvolvendo. E hoje eu tenho um cargo de confiança dentro desse frigorífico na área de logística. Bom, então você já estava na conquista do canudo, estava quase se formando, já tinha a questão do emprego, se estabilizando, toda a estrutura tua, familiar.
E aí você estava já dentro de uma alegria, de uma felicidade, estava conquistando essa felicidade na tua vida. Eu estava em busca da felicidade. Eu havia condicionado a minha felicidade a uma formatura, ao canudo. Eu acreditava que depois que eu me formasse, a minha vida seria diferente, que eu conquistaria a felicidade. Realmente, assim como os meus colegas que possuíam condições, no final do 5º ano eu estava me formando. Peguei o diploma, estava com uma vida praticamente estabilizada, tinha uma família bonita, uma filha maravilhosa. Aparentemente tudo perfeito. Aparentemente emprego, tudo perfeito. Emprego também. Já num cargo de confiança. Uhum. Enfim, eu teria todos os motivos para ser feliz, mas não era, nem um pouco. Foi então que eu comecei a buscar essa felicidade em outros lugares. Existia um vazio muito grande dentro de mim. Me faltava algo. Então eu comecei a buscar esse algo a mais no que o mundo tinha para me oferecer. Na época eu iniciei, durante a faculdade ainda, eu já bebia bastante, já fazia uso de maconha e, passada a formatura, eu substituí a maconha pela cocaína. E então eu cheirava umas 3, 4 vezes por semana, bebia praticamente todo dia, comecei a buscar essa felicidade em festas, em amizades, porém aquele vazio foi aumentando cada dia mais, eu fui me tornando cada dia mais infeliz. Os pais da minha esposa, eles frequentavam a igreja. Eles eram cristãos? Eles eram cristãos, porém eles estavam desviados. Sim. Então a minha esposa, ela teve esse início dentro da igreja, mas ela estava desviada. Sim. Foi então, mas ela tinha o conhecimento. E quando tudo estava errado, foi então que ela começou a buscar o auxílio desse nosso Deus que é maravilhoso. E ela começou a clamar a Deus, começou a pedir, começou a ter intimidade de novo com Deus. Exatamente. E assim, eu cheguei num ponto que eu decidi me separar. Meu relacionamento com a minha esposa não tinha mais condições de continuar, nós brigávamos muito, e então eu tive essa ideia de que a minha felicidade estava fora do casamento. Pois é, mas a separação não veio, então, e você me falou de um livro, que até eu faço propaganda dele também, que é As 5 Linguagens do Amor, e a sua esposa, ou a liderança até da tua igreja lá, indicou para vocês, e foi ali um starter de transformação na vida, no teu relacionamento, no teu casamento. Ela pediu ajuda para um casal da igreja, e esse casal foi até a minha casa e nos propôs fazer um estudo de casais, com o tema, o livro As 5 Linguagens do Amor. Eu lembro bem, quando eles bateram na minha porta, eu estava há mais de 5 dias sem conversar com a minha esposa. E eles bateram com toda a mansidão, com toda a sabedoria, e me propuseram estar iniciando esse estudo baseado nesse livro, As 5 Linguagens do Amor. Você conhecia o livro na época? Não, nunca ouvi falar do livro. E você topou na boa fazer o... Na realidade, assim, o que aconteceu? Eu falei, eu nunca fui desistir fácil de qualquer objetivo meu. Então eu falei, mais por obrigação, eu peguei e falei, eu sei que não vai dar certo. Nem vou dizer que é teu, porque eu acho que o homem mesmo é mais durão, né? Exatamente. Eu falei, eu sei que não vai dar certo, mas só para não falar que eu não tentei. E foi então que o improvável aconteceu. Foi então que o inacreditável, o sobrenatural aconteceu. E aquele livro, aquele estudo, transformou o meu casamento. Então o meu casamento, que era um fracasso, transformou-se num sucesso. Bom, então esse livro, esse estudo que você teve, né, junto na igreja que você depois congregou e tudo mais, ele transformou o relacionamento do teu ele transformou o teu casamento, né? Ajudou no relacionamento. Exatamente. Com a tua esposa. Mas até então você não tinha ainda aceitado Jesus ou tido intimidade com ele. E qual foi o momento da sua vida que você decidiu entregar a vida para Jesus? Como você mesmo disse, o meu casamento ele foi transformado, porém eu não tinha ainda intimidade com Deus. Então eu comecei a buscar. Um dia me convidaram para um jantar, um jantar da Donep, onde o preletor seria um juiz federal, Dr. William. Como era juiz, a minha área também é advocacia, então eu falei, eu vou lá ver o que esse juiz tem para me falar.
Às vezes ele tem a chave do sucesso para mim. E ainda mais na tua área, né? Exatamente, na minha área. Ele juiz, né? E realmente ele tinha a chave do sucesso na minha vida. E qual que era essa chave de sucesso? Foi nesse jantar onde ele fez uma oração de entrega à vida para Jesus. E no final dessa oração ele pediu: quem fez essa oração pela primeira vez em público, vem até a frente que eu quero dar um presente. Foi então que eu fui até a frente. Era a primeira vez que eu havia feito esta oração de entrega. Foi a primeira vez que eu entreguei a minha vida para Jesus. Então eu fui até lá na frente, pegar o presente que ele tinha para mim. Esse juiz, ele não me conhecia, ele nunca me viu. E ele, quando me entregou o presente, ele falou: que Deus te abençoe e te dê um emprego digno para você sustentar a sua família. Era exatamente o que eu precisava ouvir, era exatamente o que eu queria. Eu lembro que aquelas palavras não foram do juiz, o Dr. William, que me falou, mas foram palavras de Deus, pois era exatamente o que eu estava buscando, uma profissão, um caminho digno para sustentar a minha família. Eu lembro que depois que ele falou essas palavras, eu voltei para minha mesa chorando, pois foi a primeira vez que eu tive um relacionamento com Deus. Foi a minha primeira experiência com Deus. Tá, então nos diz, né, afinal de contas, depois que você aceitou Jesus Cristo no teu coração, o que Deus transformou e tem transformado na sua vida? Depois que eu aceitei a Jesus, eu consegui passar na prova da OAB. Efetivamente, realizei o meu sonho de me tornar advogado. Hoje estou aqui com a minha carteirinha da OAB, que para mim é um troféu, sempre ando junto comigo. Eu consegui, Deus fez com que eu conseguisse concluir uma pós-graduação. Eu comecei então a dar aulas, hoje eu sou professor universitário. Eu também comecei a advogar. Comecei a pegar causas dentro da advocacia. Pois é, Juliano, o que mais as pessoas realmente elas procuram saber é qual que é o relacionamento com Deus, né, que nós temos todos os dias. Porque muitas pensam que relacionamento com Deus é ir até uma igreja, né? Relacionamento com Deus é eu cumprir a minha tarefa todos os domingos de sentar no banco, escutar uma preleção do pastor, do padre. Mas qual que é o relacionamento legítimo teu com Deus todos os dias? Essa intimidade com Deus, ela se faz em particular, pelo menos comigo é assim, é em casa, com a Bíblia, no meu quarto, em orações, quando eu falo diretamente com o meu Deus, e essa oração eu tenho certeza que Ele recebe, que Ele escuta e que Ele faz cumprir as suas promessas na nossa vida. Pois é, Juliano, agora eu preciso da tua ajuda, cara. Preciso da tua ajuda porque tem muitas pessoas que estão nos assistindo que talvez vivem esse cara durão que você foi na época, onde você não queria ajuda, você procurou felicidade em várias coisas e até assim como homem durão, sabe, que nós somos, de não querer abrir, às vezes expor a nossa vida, ou querer pensar que nós somos autossuficientes e não precisamos de ajuda, né? O que você falaria para essas pessoas que são pais, sabe, que tem problemas e muitas vezes não querem ajuda? Eu já cometi muitos erros na minha vida e o principal erro foi acreditar que eu iria conseguir vencer. Eu mesmo iria conseguir alcançar os meus objetivos. Eu sempre pensei, eu sou inteligente, eu sou forte, eu vou conseguir. Foi então, pessoal, que eu vi que eu não consigo nada. Quem consegue é Deus. Deus, Ele transformou a minha vida. Deus teve misericórdia de mim e hoje me transformou num novo homem. E é justamente seguindo os ensinamentos de Deus que eu quero criar a minha família, para que mais pessoas não tenham que passar por todo o sofrimento no qual eu passei, para então chegar hoje à felicidade. A felicidade que eu tanto busquei fora, através de drogas, álcool, festas, estava, na verdade, dentro do meu coração. O espaço de Deus, só Deus preenche. Não existe nada que vai preencher o espaço que é de Deus. Hoje eu estou buscando preencher esse espaço e me considero uma pessoa realizada. Não pelo que eu tenho, mas sim pelo que Deus fez na minha vida. Eu gostaria de terminar o programa de hoje dizendo: busque
viver para Deus. Comece a imaginar na sua vida o que é viver para Deus. Aí sim, você vai ter um entendimento e uma vida muito diferente do que você vive hoje. Que Deus te abençoe e leve esse recadinho para você. Fique na paz de Jesus, boa semana e que Deus te abençoe.